Senhoras e senhores, sejam mais uma vez bem-vindos ao Jurerê Mais, o podcast semanal da Imobiliária Viva Jurerê. Eu sou o Norton da Imobiliária Viva Jurerê e trazendo aqui sempre convidados para discutir mais informação, mais opinião, mais conhecimento e mais oportunidades de negócio aqui no nosso belíssimo bairro de Jurerê Internacional. Hoje, mais uma vez, o episódio com meu sócio, Giovano Casagrande. No primeiro episódio, a gente falou da apresentação do que seria esse nosso canal, esse nosso podcast. E agora, entrando de fato em assuntos mais relevantes mesmo, a gente separou um assunto muito polêmico, muito desafiador, um assunto bem delicado do mercado imobiliário, da nossa profissão, também dos negócios em geral, que foi a pandemia. Eu acho que esse assunto já estava engavetado há algum tempo para a gente tratar sobre isso aqui, porque a pandemia ela teve dois lados da moeda, né? Vamos dizer, o lado de uma possível recessão forte, junto com uma inflação e, ao mesmo tempo, um momento de oportunidade. Então, foi muito difícil lidar com isso e eu acho que hoje fazer esse programa dedicado a isso faz sentido para fazer uma reflexão do que aconteceu e também pensando no que pode vir a acontecer, né? O nosso futuro aqui. Então, eu acho que é um assunto bem pertinente, né? Exatamente. Agora, eu acho que olhando o jogo depois dele finalizado, né? Olhando de cima, é mais fácil a gente entender um pouco esse cenário todo de como foi toda essa questão da pandemia, né? Que pra gente foi absurdamente desafiador, não só trabalhar durante a pandemia, né? Com fecha tudo, abre tudo, mas também teve um outro lado que foi entender o movimento de mercado, que foi muito esquisito pra gente, que, sei lá, em 15, 18 anos de profissão a gente nunca tinha vivenciado esse tipo de situação, que no começo parecia uma recessão violenta por causa do fecha tudo e, poxa, o que vai acontecer, né? Todo mundo perdendo seu emprego, muitas vezes, né? E perdendo família, né? Perdendo sim, parentes. Isso aí a gente enfim, não vai nem... não vamos nem entrar nisso, eu acho que é o... Nem a parte política também da questão, que exatamente. eu acho que isso não tem nada a ver com o nosso assunto. Mercado imobiliário. Mercado imobiliário. Mas, assim, foi desafiador entender o movimento de mercado da pandemia. Eu acho que isso... Pensando antes da pandemia, eu lembro que nós tínhamos praticamente 500 imóveis na pauta. Era uma pauta relativamente recheada, né? 500 opções de imóveis em Jurerê, e era um padrão, né? Que a gente seguia isso desde 2014, 500, 2015. Sim. Quando tinha muita oferta, chegavam 500 imóveis, aí eu acho na pauta disponíveis à venda, né? Mudança do plano diretor também ali em 2014, tiveram lançamentos de imóveis a preço de custo. Então, a pauta ela se recheou mais ainda. E mudou bastante o cenário em 2014, de fato, em Jurerê, né? Porque, assim, é um bairro de praia, então quanto mais próximo ao mar, mais as pessoas querem morar mais próximo ao mar. E o plano diretor de 14 passou a permitir mais prédios mais próximos ao mar. Então, a gente viu que realmente acelerou as compras e vendas, porque todo mundo visualizou assim, ó... Poxa, eu não quero uma casa, eu não compraria em Jurerê, não moraria numa casa. Mas, um apartamento me agrada muito. Sim. Então, o mercado acelerou bastante, né, nessa mudança de 2014 do plano diretor. Sim, só que daí a gente vinha nessa crescente, isso estava sempre muito planejado, né? Vai acontecer esse lado, vai acontecer aquele lado. A mudança, a gente entende mais do plano diretor, né? Trabalha muito ligado às construtoras e aos arquitetos. E aí... Depois, claro, ali em 2019, eu acho que foi a pandemia, né? 2019 que começou assim, aí começaram as notícias, né? E aí a gente já pensa assim, puxa vida, e agora? Que rumo que vai tomar, né? A gente teve um cenário, eu lembro que bem no ápice, assim, era um cenário de inflação, escassez e desmotivação total do mercado para compra no início. Sim.
no ápice, que eu digo no ápice da notícia, né? Sim, pandemia sim. e tal. Não... Os primeiros 3 meses, os primeiros 3 meses ali, né? Que a coisa começou a vir pro Brasil, começou a virar realidade, né? Eu acho que é natural porque é um movimento de cautela, né? De todo mundo, assim, né? Quando a gente tá falando de negócios, tá? A gente tá falando de negócios. Sim, aqui, só de negócio. mercado, aqui não tem nada a ver com política nem então, com... assim, quando o mercado tá turbulento, quando a gente não sabe qual o caminho que as coisas vão evoluir, é natural que não só o investidor, mas quem vai comprar para morar, qualquer situação, ele segure um pouquinho, fala assim, poxa, peraí, vamos ver o que vai acontecer e aí aonde eu vou botar os meus ovos, né, em qual cesta que eu vou colocar aqui. Então, esses primeiros 6 meses de pandemia eu lembro que um dia a gente até brincou, sei lá, o telefone não tocava mais, não via pessoas na rua, a gente falou assim, pronto, vamos fechar a porta de vez agora, né? Só faltava passar a bola de feno na frente do nosso escritório. Porque, sim. Não, a gente não conseguia mostrar imóvel, os proprietários obviamente não podiam, a gente respeitava, claro, né, toda a situação, tentando toda a cautela possível e ainda acompanhando as notícias, então ficava mais preocupante ainda. Daqui a pouco acontecia de uma pessoa muito próxima perder um familiar. Exatamente. Aí, meu Deus, era uma situação de pandemia. Né? Eu acho que todo mundo no começo ficou assim, poxa, vamos ver o que vai acontecer. Mas aí no segundo momento ali todo mundo viu que realmente era uma coisa muito séria. E aí a gente teve um cenário desafiador mesmo de como a gente vai lidar com isso, porque assim, existia pessoas querendo vender imóveis e existia pessoas querendo comprar imóveis. Sempre, né? E aí a gente mostrar o imóvel, poxa, tomar muito cuidado. Às vezes o cara vem de São Paulo de avião para cá, e aí teve contato com muita gente, então foi um cenário desafiador para as compras e vendas, para mostrar imóvel, para ir em cartório. Sim, e aí tinha que pegar senha para entrar em cartório, tinha que marcar horário. Nossa, e aí abriu uma outra coisa que foi muito interessante, que hoje, né, se a gente trouxer para hoje, o nosso trabalho facilitou muito, que foi a possibilidade de a gente trabalhar com muita coisa online, né, certidão de matrícula. Acelerou, principalmente o judiciário. Eu acho que o judiciário já tinha um plano acontecendo de ser mais digital, né, evitar fila, esse tipo de coisa. Mas aí foi obrigado a acontecer isso. Sei lá, 10 anos, vamos pensar que a gente acelerou esse processo de... eu acho que sim. Digital, né? Parece que sim, porque hoje... Nossa, tudo online, certidões todas, matrícula de imóvel, escrituras, né? Quando é que você imaginou hoje, né? Assinar uma escritura por videoconferência. A gente faz assinaturas através do e-notariado, online. O cara não precisa Esses vir mais aplicativos aqui. também de assinatura, DocuSign, você consegue assinar, fazer os documentos, né? Mas assim, naquela época, logo que a gente teve aquele primeiro choque, o susto, assim, puxa, e agora? Não dava para visitar, cliente não podia vir, pessoas de idade, nós temos vários clientes aqui que já têm uma certa idade, que moram bem, querem morar num bairro tranquilo, que é Jurerê, e, puxa, não tinha como entrar na casa e não tinha como mostrar uma casa. E aí, aos poucos, os imóveis foram saindo da pauta. A gente começou a notar assim, ligava para um proprietário, não, eu vendi. Aí ligava para o outro, não, eu tirei de venda, porque eu vou ficar na casa, não vou mais vender. A gente ficou até um pouco perdido na época, porque não sabia se o mercado estava se aquecendo, estava voltando a aquecer, ou se o pessoal estava desistindo de vender e ia parar de vez o mercado, porque assim, ninguém mais quer vender, oferta zero. Sim. E que demanda seria essa, né? Que procura seria essa? A gente nem imaginava que ia vir gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, muita gente de Porto Alegre, porque veio também a cultura do home office, né? O pessoal começou a ficar em casa, não podia sair, as empresas fechando. Lá em São Paulo, o pessoal indo trabalhar tudo em casa para não ir para a rua, para as pessoas não serem demitidas. Não, então fica em casa. Sim. Servidor público também, poxa, tá tudo fechado o serviço público, fica em casa, trabalha em casa. E tinha também a questão do ficar em casa por causa da pandemia, né? A gente tinha restrição para ir no supermercado. Sim. É que parece que faz muito tempo isso, mas foi agora. Foi logo ali, né? Foi agora. E a gente até estava conversando sobre isso, e Jurerê, ele acabou sendo, ou os lugares de praia, eles acabaram se privilegiando,
Sendo favorecidos, né? Por conta de... Pô, tu tava no centro da cidade, centro de Florianópolis, shopping fechado, basicamente tudo fechado. Aí o cara ficou 4 meses lá com 3 crianças dentro do apartamento. As esposas, as mães que sofreram, não, né? Mas tiveram dificuldades. Sim. Porque, né? Nós temos clientes aqui que tinham 3 pequenininhos em casa. Sim. Então, quebrou morando em apartamento. E aí veio atividade ao ar livre, difícil de fazer. Sim, no centro. Tinha restrição para tudo. O centro da cidade, o centro de Florianópolis, parecia um cenário de filme, era vazio, parecia um filme de terror. E aqui na praia a gente viu, o cara trabalhou o dia todo, né? Sim. No final do dia ele ia dar uma caminhada na praia. Pô, no meio de uma pandemia, todo mundo estressado, todo mundo não sabendo o que ia acontecer do mundo. E o cara ter essa oportunidade de dar uma desestressada, né? Dar uma caminhada na praia, juntou o melhor dos mundos naquele momento para começar a se desenhar um movimento de acelerar o mercado imobiliário. Aqui. Só que a gente no primeiro momento nem enxergou isso. Exatamente. Porque a gente está muito mais preocupado que ver notícias notícias trágicas, né? A notícia era ruim o tempo todo, né? Ruim o tempo todo. Então, também contaminava um pouco, assim, o clima, né? Qual era a animação de ligar para um cliente e falar, oi, tudo bem, eu tenho uma oportunidade de negócio para ti. Assim, cara, tô com Covid, tô em casa mal. Sim, familiar meu... eu tô com um familiar internado, perdi um parente, enfim. Não tinha nem clima para trabalhar. E aí começou a acontecer esse movimento, né? Talvez tenha sido muito por conta do home office, né? E também por conta do lazer, porque o lazer ele acabou se fechando. O home office o que vende um bairro é o lazer, né? Claro. Imagina, o centro da cidade, Florianópolis, qual é o lazer? Pô, caminhão na beira-mar, shopping, os bons colégios e tal. E esse negócio a aula de dança dos filhos, a aula do futebol, o inglês, isso tudo fechou. O home office ele trouxe a oportunidade das pessoas virem para a praia. Talvez se não tivesse o home office, que até hoje, né, tem muitas empresas que continuam aí com o pessoal em home office, o cara, sei lá, a empresa de São Paulo, ele tá morando aqui em Jurerê. Sim, virou uma realidade, virou realidade. E aí a gente pensa assim, tá, isso vai ser perene, vai continuar para sempre, essa pandemia? Não, tudo bem, a gente tinha um momento de pico ali, depois a ideia era tomar, né, o mundo tomar uma providência, né, o mundo inteiro tomar uma providência, mas daí a gente sentiu que começou a acontecer, né, alguns negócios começaram a acontecer, começaram a girar, justamente o pessoal vinha, olha, eu nem tenho como comprar agora, mas eu já quero alugar anual para ficar na praia, porque eu vou ser obrigado a trabalhar em casa, eu tô com criança pequena, tenho que levar meu cachorrinho para passear, eu gosto de fazer exercício, eu quero praticar esporte, não dá para ir para academia, não dá para... Então, morar no centro ou morar na praia era a mesma coisa, então eu vou morar na praia. Não, morar em São Paulo e morar em Jurerê era a mesma coisa, porque eram reuniões online, era entrega de trabalho home office, então aí veio uma turma grande para cá. Com grana também. Buscando qualidade de vida, porque daí também isso é muito sutil, né? Mas depois de perder alguém ou ter a doença, ter um momento de baixa ali da imunidade e ficar internado, alguma coisa nesse sentido, faz com que gire uma chave e diga, olha, agora é a hora de eu ir pra praia, morar bem, realizar os meus sonhos. Eu acho que as pessoas, nunca aquele ditado foi tão verdadeiro, né? Só se vive uma vez. Aí o cara falou assim, quase fui, né? Muita gente, aconteceu isso, nós conhecemos amigos nossos que ficaram muito mal. Então essa sensação do, será que não é a hora de, né? Tomou um chacoalhão ali e falou assim, agora eu vou aproveitar. A gente chega de ganhar, eu quero gastar um pouco. A gente brincou que a gente nunca viu na história, eu nunca vi, né? Fila para comprar Porsche 911. Porque a gente tem uma concessionária aqui, né? Tem uma concessionária em Florianópolis, né? Não só isso, o cara vendendo lugar na fila. Então assim, quando que você viu isso?
E aí tu imagina, no mundo dos negócios, tu começar a tentar entender isso. Poxa, mas como assim? Né? E começou isso vir para o mercado imobiliário também. Então, tipo... claro, o mercado de casas cresceu bastante naquela época ali, porque a casa oferecia isso, né? Sim. Os clientes diziam, eu quero o meu filho brincando na grama. A minha piscina, a piscina dos prédios estava fechada, então assim, teve realmente casas... Eu acho que essa virada de chave aconteceu muito rápido e aí, consequentemente, volta a lei da oferta e da procura, né? Exatamente. Eu não sei como foi a situação, por exemplo, em bairros que são estritamente residenciais, mas que tem polos de moradia por causa de uma faculdade que estava fechada. Então, por exemplo, a Trindade, que é um lugar que tem muito estudante. Muita locação anual. Muita locação parou, né? Virou um bairro fantasma também, porque imagina a Universidade Federal, daquele tamanho fechada. Todo, e a estadual, que também é uma universidade enorme. As duas fechadas, o pessoal de fora voltou para casa dos pais, voltou para a família. E o negócio deu uma colapsada. Só que onde tem o lazer, litoral, praia, eu acho que foi ao contrário. Foi ao contrário, exatamente. Então, assim, e combinou algumas outras coisas também, né? Um cenário de taxa de juros baixo, Selic baixa. Então, assim, muita gente aproveitou para fazer investimentos, né? Quando o investidor, o cara que estava mais ligado no mercado imobiliário, começou a perceber esse movimento de acelerar vendas, foi um momento que muita gente tomou a decisão de, vou comprar logo, porque se eu perder o barco andando, vai subir. E é a realidade de hoje. Aí a gente teve também uma queda grande na Bolsa de Valores, né? A gente teve o circuit break ali também, que eu acho que foi uma coisa que preocupou bastante o investidor em ficar posicionado na Bolsa de Valores. Muita gente saiu, muita gente ficou muito preocupada. E quem tinha um pouco de liquidez... acabou saindo. Nem entrou. Quem tinha nem um pouco de liquidez nem entrou porque estava assim, e agora? Pode acontecer isso e eu... Também aconteceu o contrário, obviamente, né? Quem sabe investir na Bolsa de Valores foi lá e fez o negócio potencializar. Mas daí começaram a vender os imóveis e o preço começou a subir porque tinha uma alta procura e pouca oferta. O mercado imobiliário do nosso bairro não estava preparado para o volume de interesses que teriam por aqui. E aí a gente sentiu isso muito na locação anual. Começou na locação anual, né? Também. A locação anual e eu acho que terrenos também. Porque assim, terrenos, a gente nunca teve muitos terrenos à venda em Jurerê, mas sei lá, vamos falar um cenário antes da pandemia aí, uns, sei lá, 40 terrenos à venda? Será que tinha isso? Sei lá, vamos imaginar esse cenário de uns 40 terrenos à venda em Jurerê como um todo. Do nada, parece que venderam todos os terrenos, né? E o terreno sempre foi um ativo que regula preço de todo o resto, né? Regula preço de apartamento, regula preço de casa. Então, assim... É o termômetro... É a matéria-prima da construção. É o terreno, né? Então, assim... começaram a vender muitos terrenos e, sei lá, o terreno custava 900 mil reais em Jurerê Internacional antes da pandemia, o cara comprou por 900. De repente... Não, fala daquele episódio do leilão, porque a gente tentou comprar esse terreno no leilão. Foi. Então, esse episódio foi assim, a gente foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia. A gente nunca tinha visto isso. Um imóvel que vai a leilão, o leilão... Sim, é difícil a gente ver sair pelo preço de mercado, né? Leilão é justamente para ter liquidez, para vender mais rápido, aí tem que ter preço. No segundo leilão, acaba saindo e tal. Mas estava lá por 850, eu acho que era, o valor de avaliação do leilão, saiu por mais de R$1 milhão esse terreno, no leilão. Então, assim... E o preço de prateleira era... esse terreno saiu por 1.140. E o preço de prateleira dele de anúncio era tipo 1.200. Então assim, ele saiu a preço de mercado no leilão. Saiu a preço de mercado. E ainda com aquela questão de burocracia ali, leilão, não é uma coisa, né? É uma coisa que às vezes quem não conhece, quem nunca comprou... quem nunca comprou imóvel de leilão fica naquela dúvida, né? Sim. E pode ter ainda um outro passivo, né? Ainda em cima, então... Então, assim, e aí esse terreno de 900 mil reais aqui, que o cara, de 1.100 ali, que ele comprou no leilão, ele, sei lá, 6 meses depois ele vendeu, não esse, mas
o mesmo padrão de terreno, vendeu por 1.500. E de repente começou a vender por 1.800. E aí o cara que tinha uma casa, não nova, mas uma casa boa aí de, sei lá, 2.500.000, ele começou assim, ó, poxa, mas o terreno está sendo vendido a 1.800 e a minha casa por 2.200? Não fecha a conta. Eu não vendo mais a minha casa por 2.200, agora eu quero 3 na minha casa. Os que venderam a casa pelos 2.200, 2.300 foram ao mercado para comprar um terreno para garantir um lugar no bairro, não conseguiram mais comprar. Tiveram que pagar quase 2. Porque o terreno já estava muito escasso, não tinha quase oferta nenhuma de terrenos disponíveis. Por que a gente está falando de terreno? Porque é o que regula todo o resto. Isso aconteceu com os prédios também, né? Mas de uma forma um pouquinho diferente, né? Quando muda plano diretor, acaba tendo uma especulação um pouquinho maior. Mas é o termômetro, né? Como tu falou, acho que foi bem acertado esse comentário. O terreno é a base, é a matéria-prima. Então, em cima do terreno que vai ser construído uma casa, que vai botar preço de casa no mercado, casa nova, é em cima do terreno que vai subir um prédio. E não só o terreno, a gente falou de Porsche, né? Que tinha fila para comprar Porsche, mas aí veio um outro cenário que foi a escassez de materiais de construção, que fez também com que os preços, a matéria-prima, né, além do terreno, subisse bastante. Então quem estava com obra no meio do caminho, aí, no meio de pandemia, começou a sentir que, poxa, estou pagando 3 vezes mais caro no aço. Esquadria, alumínio, vidro, né? Porra, o que a gente viu de construtora chorar na hora de comprar as esquadrias, né? Não, a esquadria foi uma coisa absurda, né? Aumentou, tipo, 3 vezes, triplicou o preço. Então, combinou um monte de coisinhas assim. Não, o fio, a gente comentava que o fio... R$60 um rolo de fio e começou a pagar R$250. No rolo de fio. E vai muito fio numa obra. São quilômetros de fio numa obra. Um edifício, quilômetros de fiação. Então, daí, só fazendo um parênteses. A escassez de terreno, escassez de material, são os dois inflacionou itens básicos para construir a base inflacionou, né? Tava falando com o Giovano aqui, metro quadrado privativo a preço de custo em Jurerê antes da pandemia se encontrava aí na faixa de 7, 8, talvez um local muito especial, com muita alternativa assim, de valorização, muitos pontos positivos, talvez chegando a R$10.000 o metro quadrado. 10 era um negócio assim, nossa, tô pagando caro, né? E hoje não existe nada a R$10.000. Hoje não existe nada abaixo de 15 mil. É difícil encontrar abaixo de 15. Encontra, mas... Em prédios mais antigos, ou mais afastados, enfim. Encontra, né? Agora, em compensação também, o alto luxo em áreas super nobres já se fala em 40. Exatamente. Né? A gente tem lançamentos aí para acontecer em Jurerê, que 40 para cima. Está se falando em 40 para cima. Não só em Jurerê, mas na Avenida Beira-Mar, tem projetos legais ali que a gente está vendo acontecer. Então, assim... mas daí tipo, teve aquele cenário ali. Vamos voltar naquele cenário. Escassez alta, a gente não sabia se ia vender e o preço subindo. Só que uma pandemia. Então, até quando ia durar isso, né? Ficava aquela coisa... A gente estava com dificuldade de avaliar imóvel. Foi complicado. Porque a cada 6 meses o mercado dava um balão e dobrava o preço. Foi o que aconteceu com esse terreno, esse case que a gente estava falando agora. Esse terreno começou ali, o preço do mercado 1.200, daqui a pouquinho 1.500, 1.800. Aí vendeu. Vendeu lá pelos seus 1.800. E aí, bom... Vendeu ao consumidor final, agora ele vai pegar, a família vai lá, vai construir uma casa e vai morar. Consumidor final, que paga o preço final. Sim. Aí, não, foi investidor, visionário, comprando e recolocando a venda. Porque dos 40, né, que tinha perguntado, quantos terrenos a gente tinha lá? 40 terrenos em 2019, a venda, na pauta. De repente ficou em 2022 tinha 3 terrenos tinha 3. à venda. Então, uma pessoa entrava aqui no escritório, vocês têm terreno? Não. Temos 2, esse e esse. Tá, mas como assim 2? Esse e esse. E olha só,
tem que comprar rápido porque talvez já esteja até vendido. Ah, não é possível. 1.800, não tinha mais. Ligava, não, eu quero 2,5. Aí dizia assim, não, tu tá louco, 2,5 não vai vender. E vendeu. Aí, puxa vida. Aí a gente perdeu a mão de avaliar, que foi o que a gente brincou de tipo assim, ó, poxa, então tá, é o preço que o senhor pedir, né? Aí ficou aquela coisa, vai pela teoria. Teoria, o que vale é o que o mercado paga. Exatamente. Tudo bem. Só que aí tirou um pouco nossa régua, né? A gente perdeu um pouco a mão para isso aí. Sim. E quem comprou já nesses preços mais altos, assim, é muito difícil se desfazer a preços mais baixos. Então acaba nivelando de novo a régua para cima, né? Então assim, ainda mais o terreno é uma coisa assim, ó, quem tem um terreno... É o segundo, terceiro imóvel do cara, não é o primeiro imóvel. Aqui no Jurerê, né? A gente tá falando da nossa realidade aqui. Sim, é o nosso mercado. Então assim, regulou essa régua para cima de novo. Então a gente brinca assim, daqui talvez não desça. A gente está vendo agora no cenário atual algumas negociações de valores, sim, está tendo negociações de valores, mas perante ao que valorizou, nossa, muita coisa. Tá tudo bem, tá tudo bem hoje negociar um pouco valores, né? Sim, porque não tem como escalar isso, porque a pandemia, que a gente veio tratando do assunto pandemia, o que gerou a pandemia para o nosso mercado aqui, talvez isso seja similar em outros mercados, porque construção civil e investimento imobiliário ele é muito parecido, né? A questão é que Jurerê ofereceu o lazer, a qualidade de vida, a segurança que as pessoas queriam para fazer um investimento mais, um investimento assim mais concreto, assim mais seguro, né? É a moradia, né? Aquela coisa que às vezes ela extrapola somente o investimento, né? Às vezes não, é a casa que eu vou morar, sei lá, pro resto da vida com a minha família, vou morar 10 anos aqui. Sim. Então, é o que eu escolhi, né? É o que eu escolhi. Então, às vezes o cara paga o preço, não tem essa barganha tão agressiva quanto o investidor que está analisando só número, né? O investidor perdeu a mão também. O investidor, em alguns momentos, perdeu a mão porque tem investidores que vieram daquela época da pandemia que supervalorizaram o imóvel e estão com ele até hoje à venda. É verdade, isso é verdade. E aí eles saíram da prateleira. Eu falo muito de prateleira, né? Porque a gente tem prateleira até 1,5 milhão, prateleira até 2,5 milhões, prateleira de 5 milhões, prateleira de 15 milhões. Tu tens uma prateleira, um parâmetro, uma régua. E tem uns que estavam na prateleira de 5, botaram para 10 e aí não vendeu. E aí ficou, porque ele foi muito além. A expectativa dele é que talvez a pandemia durasse 10 anos. O mercado ele não continuou nesse giro. Porque daí veio uma outra questão também, que não é nem política, é uma questão mais técnica, que foi, naquele momento, uma Selic de 3,5%, 4%, 4,5%, não me lembro exatamente, mas algo em torno de abaixo de 5%. Uma Selic trazendo um crédito imobiliário muito forte, os bancos soltaram dinheiro. Na verdade, não queriam soltar esse custo, mas a taxa é o que regula, é pela Selic, né? Então, com a Selic assim, e os clientes capitalizados, esse dinheiro ele estava rendendo abaixo da inflação. E aí você tem uma pandemia trazendo essa inflação surreal, que não tinha nem como controlar. O IGPM deixou de ser o índice oficial da correção de locação. Então, porque não tinha como reajustar 35%. IGPM de mais de 30%, né? Pós-pandemia. Exato. Aí foi criado o IVAR. O IVAR para dizer assim, ó, calma, esquece um pouco o IGPM na locação, porque senão ninguém vai aguentar pagar. Ninguém... Não tinha condição de subir. E aí o pessoal, se subir o IGPM, aquela continha pronta de cursinho no YouTube e no Instagram. Quanto que vale o imóvel? 0,5% do valor do aluguel. O aluguel é 0,5% do valor do imóvel no residencial e 1% no comercial. Não existe isso. Não. Eu acho que cada local tem uma realidade para essa regra. Cada imóvel, né? O imóvel é mais novo, está muito bem mobiliado, a posição do imóvel, não faz sentido. E aí com o IGPM vindo a 30%, imagina, tu reajustar esse aluguel que era 0,5% do valor do imóvel, tu reajustar 30%, faz a regrinha de 3 vezes o valor do imóvel e também tem que reajustar 30%.
Só que aí você pegar um imóvel de 3 milhões, reajustar 30%, ele faz uma diferença enorme. E aí começou a travar algumas coisas. Mas mesmo assim, quando a escassez, ali no pico da pandemia, quando a escassez de terreno era altíssima, as casas vinham aumentando por conta desse efeito cascata, né? Sobe terreno, sobe todo... Material de construção, terreno... Material de construção, tudo. E a taxa de juros muito baixa... É o cenário... Foi o cenário, talvez, a maior oportunidade dos últimos 10 anos, 20 anos aqui do mercado de se investir. Quem se antecipou ao movimento lá no início da pandemia fez negócios absurdos que a gente nunca tinha visto acontecer. Comprar por um preço e vender pelo dobro em coisa de 2, 3 anos. 2, 3 anos. Isso, assim, a gente está falando de imóveis, que é um mercado conservador. O imóvel ele ganha valor, mas ao longo do tempo. Ele não é aquela coisa assim, comprei hoje e vendi amanhã por 80% mais caro, né? Hoje está difícil, inclusive, a gente comprar um imóvel mais antigo, reformar, fazer o tal do retrofit e vender ele com um lucro absurdo. Não existe mais isso, né? Eu acho que o que aconteceu também foi o seguinte, toda esse reajuste que aconteceu de IGPM, de valorização imobiliária, inflação como um todo, ela não acompanhou a parte do salário. Então, a gente sentiu que chegou um momento o mercado assim, opa, peraí, eu não aguento mais, não consigo mais agora avançar. E aí as coisas começaram a se estabilizar. Mas aí vem uma outra realidade, né? Que a gente fala que esse podcast existe porque a gente está num bairro um dos melhores do Brasil para se viver. E aí muda tudo, quando a gente fala de qualidade de vida. Quanto custa a qualidade de morar bem, com qualidade de vida e segurança. Isso a gente não consegue calcular, né? Não consegue. É difícil a gente botar preço no cara que foi assaltado 10 vezes em São Paulo e ele vem pra cá e fala assim, poxa, mas eu posso deixar meu carro aberto aqui na frente? Assim, não que as pessoas façam isso, mas assim, eu vi hoje, tá? No Instagram, um cara fez um experimento social aqui em Florianópolis. Na Avenida Beira-Mar Norte, ele ficou ali próximo tal, e deixou a bicicleta dele de 35 mil reais encostada em vários locais. Ele fez isso em vários locais lá da Beira-Mar. Ninguém, tipo assim, deixou 40 minutos no lugar, 40 minutos no outro, 40 minutos no outro. Ninguém sequer tocou na bicicleta do cara. Isso é raro. Isso é raro. E aí eu comecei a ler os comentários, né? Eu falei assim, não é possível, né? E, claro, a gente que mora aqui, a gente sabe que é tranquilo e tal, mas aí os comentários estavam assim, se aqui em São Paulo já tinha 4 bicicletas no lugar. Aqui no Rio tinham roubado até o dono, não sei o quê. Sim. Então, assim, é realmente diferenciado. Florianópolis como um todo é um lugar especial e Jurerê, assim, a gente tá na bolha da bolha. Uma bolha. E assim, não se iludam que isso vá piorar, no sentido que a gente fala bem de Jurerê, do tipo assim, olha, aqui é seguro, não sei o quê. Pois é, tu acha que... Vai vir de fora, vai querer fazer, né, se aproveitar disso aqui. A gente estava com o Júnior falando no outro podcast assim, pros meus amigos, eu falo, pros meus conhecidos, eu digo, não, lá tá difícil, lá tá complicado, tá ficando cada vez pior. E aí pros meus amigos eu chego e digo, vem logo, demorou pra vir. Vem logo, compra amanhã. Exatamente. Mas o que eu quero dizer em relação a que a gente fala que Jurerê é seguro e tudo mais, é que pode ter algumas pessoas podem pensar assim, tá fazendo muita propaganda, não sei o quê, daqui a pouco isso aqui vai virar, a bandidagem vai vir pra cá. Não vai, de jeito nenhum. Porque Jurerê tem um investimento fortíssimo em segurança. Segurança não só pública, mas privada. É um bairro que tem uma entrada e dois acessos. Então, assim, estrategicamente é muito difícil você assaltar, fazer alguma sacanagem aqui em Jurerê. Tem um novo posto da polícia sendo construído aqui. Então, a tendência é só melhorar, ao invés de piorar essa questão da segurança. É que agora tem mais morador, né? Antes a gente vivia também num bairro de alta temporada e baixa temporada. Você falava isso, agora é baixa temporada, o preço vai cair. Quantas vezes diziam isso? Sim. A pandemia eu acho que veio para dar um choque nessa situação também. Porque antes era assim, não vou comprar no verão, o verão é muito caro.
Existia O imóvel está muito caro. Acho que não é o momento para comprar. Né? Eu vou esperar ele baixar o preço no final do ano, no meio do ano que vem, vai baixar um pouco esse preço. Inverno, Não, mas daí tu... A inflação... Aí já vendeu aquele imóvel que você já gostou, que você tinha gostado, já foi, e você vai ter que comprar outro mais caro. Teve um cliente agora que aconteceu isso, que estava atendendo, que ele estava vendo um imóvel em Jurerê. Um imóvel antes da pandemia em Jurerê. Nós vimos, e ele conseguia comprar em Jurerê um 2 quartos, muito bom antes da pandemia. E hoje a gente estava conversando, ele voltou para comprar agora após pandemia e ele deixou o dinheiro investido em, sei lá, em qualquer as aplicações que ele tem. Hoje ele não consegue mais comprar em Jurerê, a gente está vendo lá em Canasvieiras. Não alcançou mais. Não alcançou mais. Então, assim, a gente até brinca. Quando é o momento de comprar? Quando que eu devo comprar? Pô, é hoje, amanhã já... Compra o que cabe no teu passou. bolso e compra. E tem outro cenário que também é assim, ó, as pessoas acabam pensando que mesmo a taxa de juros de banco, tá 10 ponto, hoje tá, sei lá, 10,5, uma taxa... Quase 11%. Quase 11%, né? Uma taxa de juros de um banco hoje para você financiar o imóvel. Se você não tem todo o recurso, mora de aluguel, cara, se joga para dentro. Porque o juro, mas eu vou pagar 3 imóveis ao final do contrato do banco. Poxa, mas o imóvel vai estar valendo 3, 4 vezes mais também. Sim, o imóvel então, ele... Você pode amortizar ao longo do caminho, entendeu? Se você tem, sei lá, 500 mil reais hoje para dar de entrada num imóvel e você vai estar pensando assim, ano que vem eu vou juntar mais 200 para dar 700 de entrada. Só que o ano que vem daí o imóvel já está 900 de entrada. Sim. Então o teu dinheiro nunca vai acompanhar. Fica se afastando do imóvel. Demais. Claro, locação anual, às vezes nem todo mundo consegue já fazer a sua poupança para fazer uma compra de imóvel. Mas tu imagina naquele cenário, a pandemia forçando, motivando as pessoas a até reformarem as casas. Eu lembro de matérias que diziam assim, o número de casas reformadas triplicou. As lojas de materiais de construção tinham pedidos faraônicos, assim, porque parou a parte de fabricação e as pessoas querendo melhorar. Diz assim, já que eu vou ficar em casa agora, eu vou trabalhar em casa, já vou arrumar aquela infiltração, já vou trocar esse piso. Fazer uma sala de TV nova. Fazer uma sala de TV, vou construir minha piscina, já vou ficar em casa mesmo, então já vou fazer uma piscina aqui, não sei o quê. E buscava o crédito com uma Selic de abaixo de 5. Então, valeu muito a pena. Quem fez... porque a gente está acostumado com um cenário de 10% de... Tá, e agora? Daí tu pensa assim, e agora? Tá, então fui um bobo, não comprei na pandemia, antes da pandemia, não peguei esse cenário, agora eu tô com um preço inflacionado. Talvez algumas pessoas pensem assim. Essa sensação, né? Como a gente estava brincando do carro, dos automóveis, não só do Porsche, mas enfim, qualquer automóvel, qualquer carro popular foi a 100 mil reais. Sim. É um absurdo. Mas vai baixar. Ainda não baixou, assim. Né? E claro, a gente está falando de outra coisa. A gente não lida com automóvel, a gente lida com imóvel. Mas e agora? Tu acha que... Como que vai andar daqui para frente? Eu acho que o mercado ele continua seguindo a evolução normal. Só que Jurerê, a tendência eu acho que é acelerar a valorização por conta da escassez. Continua essa sensação do tipo, tô indo para um bairro seguro, tô indo buscar qualidade de vida. Assim, a gente tem percebido que tem havido algumas negociações de valores, né? Tá anunciado por, sei lá, 2,5 milhões. Talvez não tá vendendo pelos seus 2,5 milhões. Os proprietários hoje estão aceitando fazer. O mercado está muito mais favorável ainda para o comprador. Para o comprador, isso. Aquela onda que vinha para o vendedor durante a pandemia, que todo mundo se aproveitou, hoje inverteu um pouquinho os papéis. Mas é o que eu estava falando. Se a gente comparar o quanto valorizou de lá para cá o imóvel, é muito vantajoso ainda para o proprietário que quer... mais de 100%. Tem imóvel que tem mais de 100% de valorização em 2 anos. Então o cara baixar, sei lá, 5, 7, 10% no valor do imóvel é um cenário aceitável. A gente não está falando de loucura. Poxa, vendi meu imóvel, estou torrando meu imóvel, aceitando uma proposta com 10% de desconto. Não, sempre foi de praxe também algo assim, em torno de 5%, 4%. A gente sempre... numa proposta à vista, né? Sempre trabalhou numas margens assim. É que o brasileiro já tem disso, né? Qualquer imóvel hoje anunciado, todo mundo, mas tem uma gordurinha, né? Sim. Até eu vou trazer um case aqui
de um imóvel que nós avaliamos, trabalhamos com exclusividade durante um período e negociamos ele no valor avaliado, exatamente no valor que foi combinado o anúncio, a gente conseguiu, mas daí é uma questão de estratégia. Eu acho que daí seria muito mais focado para um outro episódio falar de estratégia de venda desses imóveis, né? Porque assim, ó, tem muitos imóveis que sim, às vezes estão com preço mais alto do que ele vale. Ou às vezes o cara não tá muito a fim de vender e bota na pauta, bota ali por, sei lá, 20% acima do valor de mercado. Pô, não vai vender. Claro. Não vai vender. Claro. Então, assim, eu acho que cabe também aos nossos colegas, quando for fazer uma avaliação, deixar claro para o proprietário do que é que está anunciado, porque às vezes a gente pega a régua do que está anunciado ali, mas não está vendendo por aquele preço. Então, a gente buscar o que efetivamente tem vendido de fato, né? Olha, pô, aqui vendeu por tanto, ali vendeu por tanto. Então, assim... que às vezes acontece assim, minha casa vale 10 milhões, bota 20 e a gente vai escutar o mercado, mas não tem como, muito longe da prateleira, essa prateleira que eu estava falando, fica muito longe. Mas, enfim, isso também é questão de condição de mercado, a gente às vezes, preço de mercado é o que o mercado paga efetivamente. Acabou. Então não é só o que a gente acha que vai vender. Tem alguns imóveis especiais que sim, às vezes é o preço que o cara pede, pronto. Né? Sim. Vista pro mar em Jurerê. Pô, vista pro mar em Jurerê, tu tá atendendo um cliente que tá buscando vista pro mar. E eu tô com uma dificuldade grande. E a dificuldade é grande. Tem cliente procurando terreno frente mar em Jurerê há mais de 6 meses. E não tem. Mas com localização específica. Sim. E não tem, não consegue. Então, às vezes, quando surge esse terreno aí, o proprietário vai falar assim, cara, eu quero tanto. Então, é a singularidade do imóvel, né? Às vezes que manda muito, né? Mas pensando que a gente, tomara a Deus que não tenha uma outra pandemia de acontecer uma loucura dessas, ainda assim, hoje, com o mercado se reestabilizando, depois que acabou a pandemia, as coisas começaram a acontecer, tivemos também surpresas negativas, alguns empreendimentos que vieram nessa pandemia a preço de custo, que é um carro-chefe aqui de Jurerê, não de Jurerê, Florianópolis inteiro se fala preço de custo, né? Imóveis preço de custo, sociedades, né, preço de custo. Alguns tiveram grandes picos de chamada extra para poder terminar a construção civil, e algumas incorporadoras até sofreram bastante por ter vendido antes da pandemia e ter que entregar e passar por um período de pandemia. Isso também, eu acho que a gente tem que trazer um construtor aqui para tratar sobre isso. Foi um momento crítico. Foi um momento complicado. As SPEs, né, que são as sociedades a preço de custo, sociedade de propósito específico, na verdade, então que é muito utilizado aqui. Eu acho que depois cabe a gente fazer um episódio só falando sobre isso, porque é muito usual para nós aqui, a gente... fala toda hora, mas... O pessoal de fora muitas vezes nem sabe, porque dependendo do estado nem existe essa modalidade, né? Mas enfim, acabaram realmente sofrendo aí. A gente viu empreendimentos com 40% de reajuste no preço inicial orçado, né, na obra, que pegou a pandemia toda. Mas então, analisando um gráfico, se a gente montasse um gráfico trazendo a valorização que a gente já esperava, acho que agora ela está começando a se aproximar do preço que a gente imaginava chegar. Tentando melhorar a fala, assim, teve um pico que foi muito rápido, a gente se assustou. Sim. Agora teve uma estabilidade, ou seja, as coisas estão se assentando. Não baixou, mas a gente está um ano vivenciando esse... E está chegando mais ou menos num contexto que a gente acha que é justo. As coisas estão acontecendo, as operações estão justas, porque a gente faz conta todo dia aqui, né? Quanto custa construir, quanto custa, quanto tá o cube, cube faz, não faz. Outra coisa que na pandemia aconteceu, foi bem preocupante, foi a paralisação da construção civil, principalmente no setor de mão de obra. Né? E esse setor de mão de obra, ele alavanca a economia de uma forma geral, principalmente Florianópolis, que não tem muita indústria
poluente, né? Ou seja, que a gente tem a tecnologia e tem a construção civil e turismo, a pesca. Tu imagina assim, ó, não, Florianópolis já sofreu bastante impacto com isso, mas tu imagina um Balneário Camboriú, que o mercado imobiliário lá é, sei lá, 20 vezes mais agressivo que Florianópolis. Florianópolis cresce, mas cresce devagarzinho, muda plano diretor, não sobe tanto o gabarito e tal. O Balneário é um prédio mais alto que outro a todo momento. Tu imagina como foi paralisar todo o serviço, né? Tu paralisa muitas vezes uma economia da cidade. Sim. E aí o desemprego que isso podia gerar, né? Que estava gerando, as empresas tentando se segurar o máximo possível para não mandar embora, porque sabia que em algum momento teria que retornar. E aí existiu uma frase que eu ouvia direto, que era assim, ó, isso aqui é um efeito de uma demanda reprimida, porque muita gente estava em ponto de compra e não tinha produto. Então agora também é o momento que os produtos aconteceram e começaram a aparecer no mercado. Sim. Tem um pouco mais de oferta. Hoje as pessoas falam, agora tem, agora eu vejo um monte de apartamento à venda, não sei o quê. Mas essa demanda reprimida está consumindo essa pauta. Tá. E assim, você tem uma limitação de gabarito, você tem uma limitação aqui em Jurerê de área, né? De área construída. Pega um prédio, por exemplo, em 3 lotes aqui no tradicional, perto do nosso escritório. Prédio para 20, 25 apartamentos, 30 no máximo, vai. São 30 apartamentos, são 30 investidores, 30 famílias. Sim. E pronto. E ele leva 4 anos para ficar pronto. Sim. Então existe ainda uma demanda reprimida que vem da pandemia. Só que a taxa de juros já é outra, o cenário econômico é outro, a gente tem agora outros fatores, tem outros fatores externos também, a gente fala agora também dessas guerras todas, da questão do dólar, do câmbio, a Bolsa de Valores já mudou também daquele período para agora. Então assim, são outros assuntos, mas a realidade do mercado eu acho que hoje está bem justa. Tá. Como tu falou, tem uma margem para andar um pouquinho de lado. Tem uma margem para andar um pouquinho de lado, é aquela paciência que você tem que ter. E agora é o momento de compra. Porque enquanto está andando de lado é o momento de compra. Porque ele vai oscilar para cima de novo, sempre oscilou para cima de novo. O mercado imobiliário ele é muito diferente, por exemplo, de uma bolsa de valores, né? Que a gente não tem como, o gráfico sobe, de repente desce, aí tu compra, daí quando subiu tu vende, não sei o quê. O mercado imobiliário, pelo menos aqui nos últimos quase 20 anos que a gente trabalha, eu nunca vi cair preço. Eu nunca vi... nossa, tá R$1 milhão agora o imóvel, ano que vem foi vendido por 700. Não existe isso. Eu nunca vi isso acontecer. Nunca. Nem em leilão aconteceu isso. Então, assim, se você botar no tempo isso, o momento de compra sempre é um momento de agora, em bons lugares, óbvio, né? Eu não sei de falar a realidade de todos os... Não, imóvel... valorização imobiliária é localização. A gente começa numa localização mais ampla e vai depois afunilando até achar a localização dentro do bairro, naquela rua, daí você chega no prédio e naquele prédio é a melhor localização. Sempre vai existir aquele imóvel... aquela posição solar, aquele andar... É localização. Fatalmente que hoje, sempre foi assim, os imóveis mais bem localizados têm um giro maior. E eu acho assim, que... apesar de a gente estar vivendo esse movimento lateral aí, sei lá, 1 ano e meio, né, vendo os preços estáveis, né, e acompanhando algumas negociações, o que tem vendido, a gente tem visto negociações. A partir do momento que a gente tiver o preço de lançamento de alguns empreendimentos aqui que a gente está vendo esse movimento de mercado, o alargamento da praia, muita gente viu que ficou ficou excepcional. Eu acho que faltava isso, é um bairro de praia, agora nós temos uma praia, né? Uma super praia. E eu acho que ainda cabe um espaço para uma próxima onda de valorização, né? A gente vai ver esses empreendimentos sendo lançados aí a, sei lá, 40, 35, não sei o quê. O cara que tem o seu apartamento aqui na quadra de trás, ele fala assim, poxa, o meu não vai valer mais 20 agora, pronto. Sim, tá lançando para daqui a 5 anos por R$40 mil, eu tô aqui com o meu pronto mobiliado a 20 mil? Não, talvez eu quero eles estejam 28. Esperando, é o que eu digo, nessa região, assim, onde tu tá falando, é na região, talvez, do empreendimento agora, o próximo empreendimento de
altíssimo padrão e com valor agregado, um frente mar em Jurerê, que é raríssimo acontecer. Raríssimo, sim. Talvez, é um momento de compra, eu vejo como um momento de compra para o investidor. Por quê? Porque ainda se especula, mas vai acontecer. O terreno já foi vendido, já está com tapume, a construtora vai fazer. Então assim, e talvez lance a 40, talvez lance a 50. Não, lançando a 40, que é uma realidade, a gente já tem automaticamente a valorização do outro lado da rua. Sim. E aí o investidor tem que enxergar isso e já comprar. É. Então, não é uma coisa que é um si, não vai voltar atrás. Vai acontecer. É realidade. Isso aí. Vai acontecer. É. Acho que isso não tem saída. E a gente tem acompanhado não só o perto do mar aqui, mas a gente tem acompanhado lá para trás, na rodovia principal, o bairro já crescendo para trás, né? Sim, até eu ia puxar esse assunto agora, que é sobre o projeto Jurerê. Também vai ter um episódio só falando dele, que eu acho que é importante esse projeto, Jurerê 2050. Esse projeto da Habitasul, ele é muito importante. Ele é um divisor de águas porque ele começa a trabalhar com áreas verdes, áreas de convivência, pensando em moradia. Sim. De novo, e esse setor da moradia. Aliás, fazer um adendo aqui, né? A gente teve a perda aí do Péricles Druck há 2 dias atrás, né? Que eu acho que foi o grande idealizador aí de Jurerê Internacional. O Péricles, eu vejo ele como um visionário, além do tempo dele, naquela época de olhar que isso aqui era uma fazenda. É um bairro aberto. Isso aqui era uma fazenda. Exato. A gente vai fazer o podcast vale também, vai ter muito episódio aqui, por isso que a gente criou. A história de Jurerê, né? Eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre a história do Péricles também. Que o Péricles é um visionário, assim, um empresário à frente do tempo dele, uma pessoa inspiradora, um cara que conseguiu transformar. Hoje, Jurerê Internacional veio da cabeça dele, né? O projeto, não digo só a execução, mas o business plan do negócio. A ideia, né? A ideia. A ideia que e assim, manda. Ideia todo mundo tem. Eu tenho ideia, tu tem ideia. Mas todo ele mundo botou que em prática, né? Ele fez acontecer o bairro. Isso é um dos melhores bairros do Brasil. Então, ponto final. O cara realmente merece o respeito. Né? Mas essas áreas que a gente está vendo sendo desenvolvidas mais distante aqui, coisas que a gente via assim, poxa, mas tá lá para trás, não sei o quê, eu acho que é reflexo do preço que realmente tá caro aqui próximo ao mar. Então, naturalmente, tá indo cada vez mais para trás. Só que esse indo mais para trás, ele continua indo com qualidade, né? São projetos muito bons também. A qualidade das construções muito boas. Está crescendo o projeto, com organização. Crescendo e crescendo bem, crescendo bonito. E se a gente pegar o Jurerê aí, que privilegia essas áreas de convivência, muitas praças, parques, já tem praças sendo feitas, parques sendo feitos. Hoje começou, hoje eu vi já algumas imagens ali, já começou a construção daquele parque do lado do Vila do Lago ali. Começaram agora as plantas. Na extensão do Open Shopping, né? Um pouquinho para trás do Open Shopping. Vai acontecer essa ampliação do Open Shopping. Assim, de novo, a gente estava falando de uma coisa mais técnica, né? Tentando trazer as informações importantes do mercado. Isso aconteceu, como é que foi a pandemia e tal. Agora, falando do futuro, que é uma coisa mais difícil. Falar do passado é mais fácil, a gente tem indicador, a gente tem tudo. Agora, o replay do jogo é mais fácil, né? Agora falando do futuro é o seguinte, tu imagina só uma área, se eu não me engano, é uma área de 300 mil metros quadrados, esse business plan da continuação de Jurerê, com 30%, 40% de área construída, o restante de área de convivência. Isso é uma coisa fantástica. A gente vai trazer ainda mais um ar de condomínio fechado para o bairro aberto. E um bairro aberto. Isso eu acho que, assim, hoje, no dia de hoje, quem estiver assistindo hoje, pega o dia do vídeo. Se tiver a oportunidade de assistir esse vídeo daqui a 5 anos e tiver comprado agora e assistir esse vídeo daqui a 5 anos, vai agradecer. Porque vai dizer assim,
meu Deus, tem tanta coisa bonita, boa acontecendo, vindo para Jurerê. Desde da questão dos esportes que a gente teve aqui no nosso episódio falando sobre os esportes, a infraestrutura do bairro, a segurança, a qualidade de construção, porque hoje não se brinca mais de fazer coisa em Jurerê. Sim, não é só Jurerê, o alto que padrão que todo mundo fala. Não tem como fazer coisa mais ou menos. Exato. Quando a matéria-prima ela já é valorizada, como é o terreno, não tem como brincar. Ninguém aqui está brincando de fazer uma casinha para vender. Tanto que a gente tem até algumas cases, né, que o cliente vem para cá e quer comprar uma casa e fala, poxa, mas essa casa tem 800 metros quadrados. Pô, uma casa gigante. Não tem nenhuma casa de 200 metros quadrados. É difícil a gente achar uma casa pequena, né? É difícil. Mas por quê? Porque o terreno é tão caro que quem faz uma casa já faz uma casa imponente, já faz uma coisa condizente ao investimento do terreno. Exato, né? Exatamente. Então, eu acho que isso, assim, no geral, só tem notícia boa, só tem coisa boa vindo pela frente. E também, nada melhor do que vir notícia boa depois de ter enfrentado uma pandemia, né? A gente, de novo, parece que faz muito tempo. Foi agora, foi há pouco tempo que aconteceu tudo isso e essa mexida toda no mercado, essa coisa toda... de novo, sem falar em política, sem falar em questão de segurança, de saúde e tudo mais. Desastres são desastres, né? Sim. Mas na parte mais técnica, pensando em mercado, foi um aprendizado muito grande do que pode acontecer, do que o mercado pode alcançar e esse lastro de valorização que teve tão rápido. Tudo bem que não vai ser tão rápido daqui para frente, mas olha o espaço que ainda tem, porque daí a gente enxerga para frente agora. O que está vindo. E tem outros detalhes, né? A gente está falando de um dos melhores bairros do Brasil para se viver, então a gente tem que começar a comparar preço de metro quadrado com os melhores bairros, as melhores localizações do Brasil. Então, por isso que a gente, às vezes, tabela, zap, não sei o quê, às vezes não bate muito essa informação. O preço médio de Florianópolis é tanto, o preço médio de Jurerê é tanto, mas daí pega a casa que está anunciada por 37 milhões, a casa que está por 2, aí faz uma média... Se fizer uma média de metro quadrado, não tem parâmetro. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas se a gente botar na realidade de bons lugares no Brasil, o Jurerê está barato pelo que oferece. Ainda está barato pelo que oferece. Eu atendi um cliente do Rio de Janeiro há um tempo atrás e ele falou assim, eu tenho um excepcional imóvel no Rio, na melhor região do Rio, só que assim, eu só tenho aquele imóvel, porque eu não tenho qualidade de vida, eu não tenho como ir na praia, eu não tenho como ir no supermercado sem deixar ir de chinelo e bermuda, porque vão me roubar. Então assim, até quando, né, que as pessoas vão conseguir morar em lugares assim e continuar pagando preços absurdos para morar sem qualidade de vida? Porque daí tem uma questão, né? Valor agregado. Tu pega assim, eu vou comprar um imóvel de 10 milhões de reais, tá? O que o bairro me oferece dentro desses 10 milhões? Eu tenho 10 milhões de reais, o bairro é seguro, é planejado, tem infraestrutura de esgoto, fornecimento de água próprio. Tem todo um pacote de coisas para você botar na tua cesta. Exatamente. Agora eu pego os mesmos 10 milhões e eu tenho um imóvel que eu preciso ter um carro blindado, preciso ter segurança 24 horas, eu preciso ter guarda-costa. Eu me privo de muitas coisas, né? Será que está valendo? Né? Claro, tem muita gente que não consegue pegar e mudar a vida toda para Florianópolis, né? Tem a sua indústria, tem o seu negócio nesses locais. Então, assim, também... Não é fácil. Não é fácil, né? E a gente também aqui... Outra coisa, é um compromisso nosso aqui, né? Eu acho que se a gente tiver alguma coisa para falar ou criticar, ou a nossa opinião sobre o bairro, a gente tem que falar também. Todos os entrevistados que vieram até agora, eu perguntei, o que tu não gosta do bairro? O que tu não gosta de Jurerê? Eles ficam pensando, ficam analisando, puxa, não sei, vou pensar, será que sei lá, às vezes tem uma festa numa casa do lado da minha, daí me incomoda um pouco. Então, assim, eu acho que o nosso podcast aqui é isso, trazer
as informações, trazer o papo reto que a gente fala, né? A conversa verdadeira, informação verdadeira. Tem coisas que incomodam? Tem. O que seria? É isso que a gente está tentando buscar aqui. Então, claro, Jurerê, lindo, maravilhoso, tem suas limitações, tem algumas questões que estão melhorando. Então, acho que isso faz parte do jogo. É que eu acho que quem mora aqui há mais tempo, tal, não quem vem tanto de fora, que é o cara que fica fascinado pelo bairro, né? Porque nunca, às vezes, viveu uma realidade assim, ele vem com esse olhar totalmente diferente de tipo assim, ó, poxa, isso aqui é mil maravilhas, né? Igual o Júnior falou aqui que, cara, eu não tenho nada pra falar mal, porque, né? É difícil falar mal do bairro? É difícil falar mal, não sei o quê. Mas se o cara tá aqui, sei lá, 20 anos, tu já encontra, pô, poderia melhorar isso, poderia melhorar aquilo. Por exemplo, a faixa de areia era um negócio que... E aí, tudo bem, eu sei que tem pessoas que não concordam até hoje, que acham que o mar vai tomar de volta a natureza, aquela coisa. A gente tem que respeitar as opiniões de todo mundo, né? Mas eu acho que era uma coisa que estava faltando. Pra mim, isso estava faltando. Poxa, tu ia caminhar na praia, não tinha faixa de areia. Verão, tu esbarrava com todo mundo ali na... Agora a gente tem uma excepcional faixa de areia. Era uma coisa que me incomodava em Jurerê. Foi resolvido. Então a gente, com aquela perspectiva de... Não, parece que tudo vai melhorando ao longo do tempo. Realmente, parece que tudo vai melhorando. Pode demorar um pouquinho mais, pode ter que convencer algumas pessoas do tipo... Muita gente que era contra o alargamento da faixa de areia, hoje que eu conversei mesmo. Tipo assim, ó, o que tu achou? Ficou legal. Sim, eu também. Eu tive o mesmo feedback. Clientes falando, eu não era muito a favor, mas olhando agora como ficou, eu acho que ficou bacana, ficou confortável a praia. Ficou confortável e tal. Então, assim, às vezes pode demorar um pouco mais para convencer as pessoas de, né? O que a gente tem que fazer para convencer? Às vezes é fazer alguma coisa para convencer, né? Tipo assim, pessoal, vamos... Mas voltando à história, fazendo bem feito, né? Foi uma obra rápida, graças a Deus também não teve nenhum problema, nenhum acidente. Uma concha de areia, na areia. A areia foi peneirada, diferente de outros lugares que teve alargamento, que tu pisa lá no monte de conchinha. Pô, o que tu quer melhor que isso? Jurerê é Jurerê, outro padrão, como dizem. Peneiraram até a areia da praia. E tá branquinha, né? Quando tu olha assim, reflete, tá muito, espetacular. Muito bonito. Mas eu acho que é isso. A gente conseguiu trazer um panorama geral da pandemia, né? Esse era o nosso assunto. Assim, a gente deve estar esquecendo um monte de coisa para falar aqui, né? Em relação à pandemia. Mas assim, eu acho que é um apanhado geral, né? Do que a gente vivenciou durante esse período, principalmente em relação ao preço dos imóveis, às negociações. Nós somos corretores de imóveis, isso eu falo em todo o programa. Nós somos corretores de imóveis, a gente trabalha com venda de imóvel, nós não somos jornalistas nem apresentadores. Isso aí. A ideia é nos aproximar dos clientes e passar mais informações, essas informações gratuitas. Favorecer que a pessoa tome uma decisão, talvez baseada numa informação que a gente... E também, se a gente estiver falando besteira aqui, deixa nos comentários aqui, olha, não concordo com isso, não concordo com aquilo. A gente pode voltar atrás aqui, conversar de novo sobre esses pontos que o pessoal falar, né? Claro. Se alguém tiver um assunto muito legal aí que também, fala sobre isso. A gente comenta, né? Comenta aqui. Eu acho que também esse marco para o nosso escritório de trazer essas informações faz bem para a gente dialogar e evoluir como profissional, né? A gente sempre procura essa evolução. Próximo episódio, provavelmente algum convidado muito especial aqui. A gente continua agradecendo a você por curtir, compartilhar, se inscreva no nosso canal. Indique para os seus amigos, para que a gente possa continuar motivado aqui, né, em fazer esse material. Intercalado a isso também as apresentações dos imóveis, nós teremos alguns imóveis especiais sendo apresentados aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Esse é o episódio número 4, né? Estamos na saga da primeira temporada, episódio número 4. Eu sou o Norton, da Imobiliária Viva Jurerê, obrigado. Obrigado por estarem aqui, eu sou Giovano e até o próximo capítulo. Até o próximo. Um abraço.